Aqui estamos dando continuidade à leitura do livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando a história depois da morte de Camilo Castelo Branco, que se assina aqui como Camilo Cândido Botelho. Hoje vamos ler o capítulo 7. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para o grupo numeroso e pesado, tal como o nosso. Poder repeti-la em trânsito diário. Assim, foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Ele chamava de mistérios as reuniões mediúnicas. Naquela época tudo era mistério. Continuando. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e os desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Inibia-nos permanecer em quaisquer recintos, habitados ou visitados por almas encarnadas. Então, eles evitavam ficar nos locais públicos, porque eles poderiam, digamos, entre aspas, contaminar fluidicamente outras pessoas ou ser contaminados por elas, uma vez que eles eram ainda, estavam ainda se recuperando do estado em que eles estavam. Continuando. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e, por isso mesmo, submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas, e aldeamento gracioso, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e que a doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores. Surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. A noite eterna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar, sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste, machetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos, quais jovens namorados, aquele espaço sideral arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mudos arrebatadores de beleza, grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de preceitos do mundo invisível, como amoroso aceno fraterno. Afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz,
como nós, oriundas do mesmo sopro paternal, divino em que o nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda a parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Então, Camilo explica aqui que também em outros planetas havia vida, vida semelhante à nossa, em outros estados de matéria, possivelmente, mas também havia vida, e o Pai Criador era de todos nós. Como Jesus mesmo disse, né, que havia muitas moradas na casa do Pai. Continuando. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engraudinavam aquela colina, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento, pela calada na noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco, piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade e a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer como bases inalienáveis da serenidade e do grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados, insofismáveis, patéticos da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformara-os em rijas fortalezas da fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade, com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. E expunham, então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os, abismávamos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão, respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que não lhe respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprouvesse. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice. Enquanto essa jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se via recompensada na sua doce e prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade e paciente conformidade presidiu em tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhes conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, acaldorando-se os influxos assistenciais de seus guias e instrutores. E agora marchavam, confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor, que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam lá pelo ar,
também teria com eles remediar a situação, tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento a vencerem. Isso está em Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentimos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Temos aqui uma observação, vamos ver. Com efeito, no decurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa experiência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliados antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsediados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para nos suavizarem a situação. Nada sendo, porém, possível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente, e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Quem disse isso foi a Ivone, né? Foram fatos que aconteceram com ela e com seus parceiros de mediunidade. Continuando. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados em insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas dessas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico-material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam, sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, Allan Kardec, não limitavam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em núcleo que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa que lhes serviam. Eu faço um parênteses aqui, que isso se passa por volta de 1903. As reuniões mediúnicas não são mais assim secretas, como parece ser aqui nesse texto. Seguindo. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se aos seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10 ou mesmo em número menor poderia associar-lhe no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa expulsada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte da comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Calerreiras e Ramiro Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abençoando os leitos, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres e enfermos, desesperançados e tristes. No piedoso interesse
de lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, reanimavam-nos, transfundindo-os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis, sugerindo-lhes coragem, vontade de vencer através de conselhos e alvitres, cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam que os seus guias, que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar, de outras vezes, solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cujas tendências para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos, então, para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo os conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas, e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados, e era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar a sinistra aventura que o desânimo nos reservava, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos então para expandir seu verbo arrebatador, de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual províamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, foi ordenado o regresso da falange à sua colônia astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor prestava às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamos-lhes gratidão eterna, apresentamos-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa nolo permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado. Assim, nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asílio, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Se passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspede dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos da nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas. Deram-nos, no entanto, a conhecer, estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração.
e pensávamos, enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-nos as cândidas manifestações de bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Passaram-se 2 anos, longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frequentes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempre eterno. Voltando-nos à situação, amara deixamos pelo suicídio, voltamos algumas vezes a assistir outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinadas faculdades, o qual me visitava, e aos demais, frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu a sensibilizou poderosamente. Forçoso será confessar. Prescrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta e sofrido por também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia. Em um corpo astral, durante o repouso noturno, ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiram a entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que escudava, uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quanto intrépido amigo, possuía, é certo, conselheiros e guias assistência particular, como médium que era. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé de que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente, visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Este comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, pois que tantos anos de ausência não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamentos meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente, a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar, porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa, no estágio consolador onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfira em arrastar das próprias cogitações, sabendo a inevitável de seu destino, como a morte é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentávamos ainda pessoalmente.
vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser da plenitude e da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evoluídas. A esse tempo, haviam se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais direto, isso é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mãe Joel Steele, mereciam do nosso pavilhão em geral, de nossa enfermaria em particular, as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evolutiva, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através das existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreio áspero do progresso, e viera para o estágio do além-túmulo não havia sequer um século após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que jurava fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçada pelo perjúrio da esposa, a quem amara com todo o devotamento possível a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura. Aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que por sua vez a adquirira durante as negadas pesquisas em enfermos portadoras do terrível mal, pois como médico dedicara-se a humanitários estudos em torno do até então insolúvel problema. Até então, 1903. Sofreram humilhações penosas e 1000 situações difíceis por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito entristecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, e ela se unira pelo matrimônio não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurava feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera o nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequências do mal-assinado ato de então. Olhe, meus amigos, do século XVII ao XX, ele ainda sofre os problemas do suicídio que ele cometeu. Ainda sofria consequências do mal-assinado ato de então, pois o seu drama conjugal, verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mas não fora do que a experiência que não se quisera submeter ao final do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e imediativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo tal como existia com vestes carnais durante a última existência passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e cerrada elegantemente, terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa e farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e mãos longas, indicando o exercício continuado no pianista, o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelava-me
essa pavorosa síntese de sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizeram-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava, porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza de que se deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa. Fosse porque, além de médico, era também artista, de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses, orgulhosos de sua heróica pátria. Ao certo foi que afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Belarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo, que a esse tempo só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo Pereira descobrir de algum modo um similar, confessara que Canalerras, que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo, repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência. Fato que o desamparara grandemente durante os contínuos desabores da existência, agravando mais tarde a própria situação moral, quando a adversidade desferia o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente, entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógicas retorquíveis aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele sobre o interlocutor as vantagens de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral, e era de vê-los amistosa e fraternalmente discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota, desejando a reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções, o jovem doutor acendendo para ele fachos de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes, nós outros, os ouvintes, sorríamos à socapa, por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra em presença de um simples assistente hospitalar, de uma colônia de suicidas, humilde trabalhador, que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Um dia, em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivesses a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente o âmago do meu ser, comovendo-me profundamente, fazendo-me refletir. Fui romancista na terra, e escrevendo procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação, com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade. E assim, mais rapidamente, cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa, quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, Vossa Lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal, que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe poderia eu transmitir
Aos antigos leitores de minhas obras terrenas, as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana, tão instrutiva de espíritos, que aqui eu reconheço que foram homens e também sofreram, e também amaram, também lutaram e morreram, como toda a humanidade. E por isso, porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais, ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que todos os recém-vindos da terra aqui surpreende? Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe assombrava o semblante, que eu me habituara a ver sereno e que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passado alguns instantes, porém, respondeu, como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas câmaras bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, casando-lhe a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de estrutices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados. A fim de anularmos tentativas criminosas, com as mais prestezas convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável, a fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas a que seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes, os pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bens pequenos, cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem com efeito aos seus leitores, oferecer-lhe-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras. Romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza desse asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Mas estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-los, meu amigo. Reconheço-o sinceramente intencionado, e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que os confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba.
Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade. Extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos resfolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imorredoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só originadas em minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade, será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia pela ver redimida da infâmia que a arrojou ao bárbaro repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino em forma desde muitos séculos, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava, vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sobre as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado, esculpada e a fronda dirigida a mim, a si mesma, a lei de Deus, a nossos filhos e a qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes que se submeteu levada pelos remorsos. Quer dizer, Leila era parceira dele desde as épocas de Jesus. Que coisa incrível, não é verdade? Seguindo. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração, e continuou, em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação da minha pobre Leila, chamando-a para meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão de que a muito voluntária e de boa vontade lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada de lágrimas, de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor, do meu perdão de Deus. Sua consciência, entenebrecida pelo erro, foi austero juiz que a julgou e condenou, pois com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável do sacrifício na expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com seus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada, com a mácula de que se acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente a fim de não dar a perceber para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que persigo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe, o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero poderá sempre obter o beneplácito divino das suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo um grau adiantado de disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra,
em memória da sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou. Malgrado a educação aprimorada que lhe esforçou por fornecer-lhe, falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo-o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda a parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagens telepáticas a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando, como se para si mesmo: deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la neste momento. Com efeito, a pouco e pouco, a configuração de uma criança destacava-se na penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com as reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora, fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre da voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chama-se Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, será linda e graciosa criança, inocente e cândida, como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É adúltera, a perjura, infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposos, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. 2 lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente: oh, Camilo, glória a Deus, ossanas a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro dos seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo a placidez da nossa enfermaria no além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam à sua consciência que ele, a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos procurava refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tenho coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se, retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez não me fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré, afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito.
Meus amigos, aprendemos muito nesse capítulo, muito mesmo. Esses últimos parágrafos nos mostraram como é importante o esquecimento. E a gente entender as crises infantis, que a gente não tem nem ideia das razões, não é verdade? Vale sempre lembrar que não existem na Terra as pessoas que não têm alguma culpa. Não existem inocentes. Todos temos um passado a ressarcir, não é mesmo? E vamos fazer isso com coragem. Deixo aqui meu contato para que vocês possam trocar comigo as impressões sobre o que nós estamos estudando. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.